Olá a todos, como vão? Eu sou Marcelo Carvalho, assessor de investimentos aqui da Conexão BR, sócio da Conexão BR. Eu estou aqui com vocês hoje para falar de um tema muito interessante, muito em voga hoje em dia, que são os fundos de renda fixa. O que são fundos de renda fixa? Quais as diferenças entre eles, para que servem? Vamos tentar desmistificar um pouco isso aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Mas assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, fala um pouquinho de renda fixa, né? Afinal, fundos de renda fixa, qual a diferença entre fundo de renda fixa e uma renda fixa direta? Como vocês talvez saibam, eu como pessoa física posso adquirir uma renda fixa diretamente, né? E uma renda fixa é um título, é uma dívida de um banco, de uma empresa, do tesouro, que eu vou pegar essa dívida e eu vou ser credor daquela empresa, daquele banco. Então, CDB, por exemplo, sou credor do banco. A renda fixa tem um prazo, tem uma taxa específica determinada e eu vou lá como credor. Então, a diferença do fundo de renda fixa, em vez de eu ser o credor diretamente da dívida, eu vou entrar em fundo de investimento. Fundo de investimento é um condomínio de dinheiro que tem um gestor profissional que vai gerir aquele dinheiro. Então, pense o seguinte: aí vai juntar o meu dinheiro, o dinheiro de um monte de outros investidores, então vai ter muito mais dinheiro para um gestor profissional que entende muito mais do que os investidores normais de títulos de renda fixa e que vai ter muito dinheiro para fazer o quê? Para fazer exatamente a mesma coisa que eu faria, para pegar dívidas, para pegar títulos, né? Títulos de governo, títulos de empresa, e aí ele vai poder pegar títulos que às vezes como pessoa física eu não consigo pegar, e ele com bastante dinheiro, sendo um fundo grande, ele consegue ter acesso, e ele vai fazer a gestão de qual título pegar, quando vender, quando sair. E isso gera uma flexibilidade, né? Eu não preciso me preocupar em escolher o título, eu preciso me preocupar em escolher qual gestor, qual fundo de investimento eu vou entrar. Agora, quais as vantagens e desvantagens de se investir em fundos de renda fixa, né? Comparando com investir na renda fixa diretamente. No fundo de investimento, você não tem a preocupação de escolher os títulos, como eu já falei, de se preocupar se você deve ir até o vencimento do título, se você deve vendê-lo antes do prazo, se aquela empresa está saudável para cumprir o pagamento, se existe algum problema no mercado, se aquele tipo de investimento é o melhor no ciclo econômico. Quando você entra num fundo de investimento, você tem um gestor profissional fazendo esse trabalho para você e recebendo lá a taxa de administração, tá? Então, uma das vantagens é a facilidade, ok? Agora, uma possível desvantagem, o fundo de investimento, ele está sempre sendo marcado a mercado, ou seja, falando de uma maneira mais simples, né? Quando você tem a sua renda fixa, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar se você for ter vencimento, quando você tem o seu título direto. Quando você está no fundo de investimento, mesmo se tratando de fundos que mexam com papéis de renda fixa e desta maneira não tenham muita oscilação nos seus resultados, você não pode garantir o resultado antecipadamente, né? Porque fundo de investimentos a gente não consegue prever antes quanto eles vão render, a gente olha o histórico do fundo. Então essa é uma diferença ali que pode fazer também, que deve ser levada em conta, tá? Uma outra vantagem muito grande é a liquidez do fundo de renda fixa, né? O fundo, como é um condomínio de dinheiro, sempre existe uma parte desse dinheiro disponível para os investidores que querem resgatar seu dinheiro do fundo. E aí você vai ter fundos de renda fixa que pagam em um dia, no mesmo dia, se você quiser, fundos referenciados, em um dia, em uma semana, em um mês, e fundos de renda fixa mais complexos, né, os chamados high-ends, que vão ter resgates num prazo maior. Então você consegue ajustar isso, e essa talvez seja assim uma grande vantagem de investir através de fundos. Vamos agora falar sobre os tipos de fundos de renda fixa, né? Porque, na verdade, são uma categoria dentro da área de investimentos, mas existem subcategorias. E aí, caso você não entenda muito bem, é legal ter o auxílio de um assessor de investimentos ou de alguém que entenda mais para poder montar uma carteira de fundos de renda fixa que também seja diversificada em si, ok? Então, nós temos, falando dos mais simples, fundos, por exemplo, os fundos DIs, tá? Os fundos DIs
são fundos que têm basicamente títulos do tesouro dentro deles, que é o ativo de renda fixa mais seguro por ter algum devedor que é o governo, que é muito grande, e uma liquidez muito grande no mercado. Então são fundos em geral que vão acompanhar a taxa de juros, vão acompanhar o CDI. O objetivo do fundo DI é estar rendendo CDI, tá bom? De fundo DI, CDI. Nem sei se eu falei direito, mas vamos lá. Próxima categoria, ok? Vamos falar agora dos fundos de renda fixa de crédito privado, né? Esses são fundos que vão ter títulos de empresas, basicamente debêntures, CRIs, CRAs, podem também ter uma parte bancária, letras financeiras, letras de câmbio, e aí assim, são fundos que eles tendem a ganhar o CDI. O objetivo deles é render um pouco mais que o CDI, mas eles têm um pequeno grau de risco a mais, porque eles têm títulos não tão soberanos quanto o do governo federal, tá certo? Depois você tem uma outra categoria. Qual o risco do fundo de crédito privado? É importante dizer, se uma dessas empresas que ele tem título der um default, ou seja, ela não pagar a dívida dela, esse fundo tem um pedacinho ali naquela empresa e ele vai sofrer ali pode sofrer uma queda, uma rentabilidade pior naquele mês, ok? E aí você tem os fundos de renda fixa, então, que fazem trades de curvas de juros. Então eles vão fazer posições em taxas de juros e eles são uma categoria diferente que não tem papéis de empresas. Aí você vai ter categorias mais elaboradas, que são voltadas em geral para investidores qualificados, como crédito estruturado, fundos high-ends, que esses tendem a superar bem mais a taxa de juros, mas tem um prazo de resgate muito mais longo, né? Então, em geral, teremos os fundos que pagam ali em D0, D1, os fundos que pagam ali até 30 dias e os fundos que vão pagar ali de 90 dias até 180, 360, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Falamos um pouco sobre os fundos de renda fixa e o que é importante você saber é o seguinte: investir em fundos de renda fixa é investir em renda fixa. Então, quando você for investir em renda fixa, escolha o quanto você vai investir diretamente e o quanto você vai investir através de fundos. Lembrando que fundos de investimentos podem ter acesso a tipos de investimentos que você não tem diretamente. E quando for montar a sua carteira de fundos de renda fixa, escolha fundos de categorias diferentes. Com isso, você vai estar um pouco mais protegido na diversificação, mesmo dentro dessa categoria de renda fixa. É isso, agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e não se esqueçam, não hesitem em consultar a nossa equipe de investimentos para mais informações sobre esse tema, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço, até mais.